Processo civil. Vou falar agora da tutela provisória. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Então, ela vai ser dividida em duas, a tutela provisória, em urgência e em evidência. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, a tutela provisória, ela vai ser dividida em caráter de urgência ou evidência. A urgência vai ser dividida em cautelar ou antecipada. Tá? E elas podem ser concedidas em caráter antecedente ou incidental. Então ficaria, no caso, tutela provisória de urgência, cautelar antecedente, tutela provisória de urgência cautelar incidental, né? Ou tutela provisória de urgência antecipada antecedente e tutela provisória antecipada incidental, tá? Isso tudo dentro da tutela provisória de urgência. A tutela provisória, requerida em caráter incidental, independe do pagamento de custas. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Então, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Então, a tutela provisória vai conservar a eficácia durante o período de suspensão do processo. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Então, na decisão do juiz que conceder, negar, modificar, revogar a tutela provisória, o juiz vai ter que motivar, tá? O convencimento de modo claro e preciso. Tanto se conceder quanto negar, modificar ou revogar, tá? A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Quando é que ela vai ser antecedente? Quando ela precisar, ela entrar, no caso, antes da petição inicial, tá? Ela vai ser antecedente. Então, requer a tutela logo antes mesmo do pedido principal. Tá? Então, por isso que o juiz vai ser o mesmo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Então, no caso de ação que já tem a competência originária no tribunal, direto no tribunal. E nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Tá? No caso, se for tribunal, vai direto para o tribunal. Agora, tutela de urgência. Vou começar a tratar. A tutela de urgência, artigo 300, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De novo, a tutela de urgência será concedida quando é que ela vai ser concedida? Quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, existe uma probabilidade do direito, existe
o fumus boniuri, né? A fumaça do bom direito. Existe o perigo do dano, né? Existe risco ao resultado. Tá? Nesse caso, vai ser concedido, existe elemento suficiente para que seja concedida essa tutela de urgência. Tá? Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. A tutela de urgência pode ser concedida linearmente ou após justificação prévia. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, olha só, ela não vai ser tutela antecipada, tá? Tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tá? Se não puder ser revertida a decisão, fica complicado, né, de conceder essa tutela. A tutela de urgência de natureza cautelar, agora não é antecipada, é cautelar, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Tá? Então, a tutela de urgência de natureza cautelar, ela vai ter esse caráter de asseguração do direito. Então, o cara tem um único carro de bem e de repente, quando ele percebe que vai perder o processo, ele vai e coloca o carro à venda, né? Então, para isso, a parte interessada vai pedir para o juiz a tutela de urgência de natureza cautelar, exatamente para assegurar o direito, assegurar que o devedor vai ter que o réu, no caso de perda da ação, tem esse bem para poder, tem um bem para ressarcir a parte, tá? Para pagar essa dívida, né? 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, tá? Ou seja, vai ter algumas causas, tá? Que independentemente da reparação por dano processual, a parte vai responder aí pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar a outra parte, tá? Nesse caso, se a sentença lhe for desfavorável. Foi concedida a tutela de urgência, porém a sentença foi desfavorável a ele. Obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente lá no começo do processo, né? Não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Tá? Então, tem que fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Tá? Obtida, no caso, vai ser independente da reparação por dano processual, a parte vai responder pelo prejuízo da efetivação da tutela de urgência, causar a parte adversa se acontecer isso. Obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Também, quando ocorrer a cessação, se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, então ocorreu a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, lei, tá? O juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. O autor quer, mas não pode mais, tá? Já teve a decadência ou a prescrição daquilo. Parágrafo único. A indenização. Indenização porque tem que devolver, né? Aquilo que que ele já pegou. A indenização será líquida nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível, tá? Sempre que possível a indenização será líquida nos autos em que a medida tiver sido concedida, tá?
será liquidada. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível. Bom, falar do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. A gente viu que a tutela de urgência pode ser antecipada ou cautelar, e tanto antecipada quanto a cautelar, ela pode ser antecedente ou incidente, tá? Ter esse caráter de antecedente ou incidental. Então aqui vamos falar da antecedente, artigo 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano, ou do risco ao resultado útil do processo. Então, nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial vai limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e indicação do pedido de tutela final. Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput desse artigo, 1. O autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Então, antecipada porque houve uma necessidade do autor pedir logo de cara essa tutela antecipada sem nem entrar com a ação. Não daria tempo de bolar uma petição inicial técnica, fundamentada, embasada, etc. Porque aquele direito era necessário, tinha esse caráter de urgência. Tá? Então, ele pede primeiro a tutela antecipada, por isso que a tutela antecipada em caráter antecedente, e depois aí ele vai ter esses 15 dias, tá, para aditar a petição inicial. Aí ele vai aditar, sim, vai fazer uma petição inicial certinho e tal, com complementação de sua argumentação, né? Vai juntar os novos documentos, a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias, ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Mas a princípio é 15 dias. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334, tá? Esse é o segundo. Então, ou seja, quando concedida a tutela antecipada, o réu vai ser citado e intimado para audiência de conciliação ou mediação na forma do artigo 334, que a gente ainda vai ver. Tá? Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Não teve acordo? Então, o prazo para contestação vai ser contado na forma do artigo 335, se eu não me engano, é de 15 dias. Tem que ver lá. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1º do parágrafo 1º desse artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. Então, se ele entrou lá com o pedido da tutela antecipada antecedente, aí vai ter os 15 dias para poder juntar a petição inicial e começar o processo direitinho. Ele pediu a tutela antecipada antecedente, mas ele não entrou com esse aditamento durante os 15 dias. O que vai acontecer? O processo será extinto sem resolução de mérito, sem resolução do mérito, tá? O aditamento a que se refere o inciso 1º, parágrafo 1º desse artigo, dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. Na petição inicial a que se refere o caput desse artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Então, essa tutela que já foi pedida, ele vai pedir a tutela final, pedido de tutela final, e o valor da causa vai ser englobado também com isso, juntamente com isso. O autor indicará na petição inicial que pretende valer-se do benefício previsto no caput desse artigo, tá? Que é, no caso,
da urgência da antecipação da tutela. Tá? Então o autor vai indicar isso na petição, pretende valer-se do benefício previsto nesse caput. Caso entenda que não há elementos para concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, tá? Sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Então, caso o juiz entenda que não tem elementos para concessão da tutela antecipada, a emenda da petição inicial, ele vai determinar que a emenda da petição inicial seja de 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito, tá? A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se a decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. A tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, que a gente acabou de ver, torna-se estável. Tá? Os efeitos, a tutela antecipada ela vai se tornar estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Tá? O recurso, no caso, a tutela antecipada é uma decisão interlocutória, então cabe agravo de instrumento. Tá? Se a outra parte não entrar com esse recurso, com agravo de instrumento, tá? A tutela antecipada ela vai se tornar estável e seus efeitos vão continuar valendo. Tá? No caso previsto no caput, o processo será extinto. Tá? No caso previsto aqui no caput, então, que é 304, o processo vai ser extinto. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Qualquer uma das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar, invalidar a tutela antecipada que já está estabilizada, tá, nos termos do caput. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, ou seja, os efeitos dela que gerou quando o juiz concedeu essa tutela antecipada continua valendo. Tá? É isso que significa ela estar estabilizada. Então, conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação que trata o parágrafo 2º, que é o anterior que a gente viu. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o parágrafo 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2º desse artigo, extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que chegou em processo nos termos do parágrafo 1º. Então, não entrou com recurso, lá com agravo de instrumento, pode-se entrar com uma nova ação, tá? Exatamente para tentar rever, reformar, invalidar essa tutela antecipada, tá? Até porque ela foi julgada sem resolução de mérito, então ele vai entrar com ação para poder tentar extinguir, rever, reformar ou invalidar. Só que esse direito de ação dele extingue-se após 2 anos, tá? Ele só tem 2 anos para entrar com essa ação, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes nos termos do parágrafo 2º desse artigo. Então, a decisão da tutela, ela pode ser reformada, ela não faz coisa julgada, tá? Mas a estabilidade continua, os efeitos continuam, e só vai mudar isso por uma nova decisão que vai que revir, reformar ou invalidar, tá? Proferida em ação ajuizada por no caso essa ação que for por
por uma das partes aí durante esse período de 2 anos, tá? Capítulo 3 agora. Do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. A tutela cautelar é uma das modalidades da tutela provisória de urgência, tá? Agora nós temos a antecipada e a cautelar. Agora vamos falar da cautelar em caráter antecedente, tá? A gente viu que os caráteres ela pode ser de caráter antecedente ou incidental. Artigo 305. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. A se entender que a tutela é antecipada e não de caráter cautelar. Tá? Caráter cautelar é aquele exemplo que eu dei do bem. É para resguardar isso. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, tá? Contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Esse negócio de prazo tem que decorar. O réu será citado, tá? Para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá em 5 dias também. Tá? Então, se não for contestado esse pedido, se o réu não vier a juízo para se defender, os fatos alegados pelo autor vão ser aceitos como verdadeiros. Tá? E o juiz vai ter 5 dias para decisão. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á um procedimento comum. O processo vai seguir no rito comum, tá? Procedimento comum. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Então tem mais um prazo aqui, agora 30 dias. Efetivada a tutela cautelar, foi cedida a tutela cautelar, aí vai entrar o pedido principal, tá? Que terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Lá na tutela antecipada era 15, agora na cautelar ele diz que vai ter que fazer em 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que é deduzido o pedido de tutela cautelar, tá? Ele vai aditar, é o aditamento, né, nos mesmos autos, não dependendo de adiantamento de novas custas, tá? Não precisa pagar novas custas. Parágrafo 1º. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal, tá? Então, você vê aqui, mesmo aquelas coisas principais, como pedido a causa de pedir, etc., pode ser formulado junto com o pedido principal e não antecipadamente, junto com a tutela. Apresentado o pedido principal, agora sim, o pedido principal, né? As partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu, porque o réu já foi citado, né? Não havendo autocomposição, não havendo acordo, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se. Então aqui vamos ver hipóteses em que a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente cessa, tá?
O autor vai cessar se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. Então, o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, vai cessar a eficácia da tutela concedida antecipadamente, tá? Ele tem que fazer o pedido principal, né, no caso. 2. Não for efetivada dentro de 30 dias. 3. O juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Então, se acontecer qualquer uma dessas 3 hipóteses, tá? O efeito da tutela concedida em caráter antecedente vai cessar. Tá? Essas 3 hipóteses. O autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, só pediu a tutela em caráter antecedente e depois do prazo não pediu a tutela, não fez o pedido principal. Né? Ou seja, o processo nem começou, né, praticamente. 2. Não for efetivada dentro de 30 dias. 3. O juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor depois que ele fez o pedido principal, o juiz olhou e falou, não, peraí, isso aqui está improcedente, não procede. Ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Tá? Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Então, se não tiver novo fundamento, a parte não pode renovar o pedido da tutela cautelar, tá? Da eficácia da tutela cautelar, porque esse motivo já cessou, essa eficácia já cessou por algum motivo, tá? O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência e prescrição. Não tem mais como ter esse pedido, né, objeto do pedido aí no fim, então não tem como. Já entrou na decadência ou prescrição, né? Então não tem como ter essa tutela cautelar. Bom, a gente tratou das tutelas de urgências, tá? Ambas, a gente viu que ambas, a tutela de urgência pode ser dividida em tutela de urgência antecipada e tutela de urgência cautelar. Ambas podem ter caráter antecedente e tais antecedentes quando não dá tempo de fazer a petição inicial direitinho e tal, então já pede logo a tutela antecedente primeiro e depois, se for antecipada, 15 dias, tem prazo de 15 dias, se for cautelar tem prazo de 30 dias para entrar com a ação principal, com o pedido principal, com a petição inicial principal, tá? Aditando lá o primeiro pedido da tutela, que tinha que ser rápido. Isso é de forma em caráter antecedente. E essas duas, a tutela antecipada, a tutela de urgência antecipada, a tutela de urgência cautelar, pode ter também um caráter incidental. E aí vai ser, não significa que ela foi pedida junto com a petição inicial, tá? Tudo junto. Agora a gente vai ver a tutela da evidência, tá? Não mais da urgência, mas da evidência. Nesse caso não tem urgência. Olha só, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando agora não preciso mais do perigo do dano ou de risco ao resultado do processo, mas quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. É óbvio que a outra parte já sabe que perdeu, só que ela quer protelar simplesmente para demorar mais. Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. É óbvio que
que aquele direito ele já tem, né? Quando se tratar de pedido reipsecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. Quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, em que o réu não põe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Nas hipóteses do inciso 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente.